Boa noite, bem-vindas, boa noite. Se aconcheguem, sintam-se à vontade, boa noite. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos, boa noite para o nossa quarta live da série Poder Shakti. Segunda parte do segundo tema, de trás para frente, o que houve com a humanidade. Voltando às nossas raízes. Essa blusa é linda, uma irmã amada. Não, eu vou baixar esse vídeo direto e passar para o YouTube, porque hoje vai ser assim, mas amanhã, final de semana, oi Flá, final de semana eu passo ao vivo no YouTube também. Boa noite a todas, vamos se aconchegando, estão à vontade, estão bem? Se assentem, se aconcheguem para receber, para a gente ir mais fundo agora, né? Vamos agora mais fundo, vamos mais para o passado, entender o que aconteceu antes de todo aquele massacre que a gente conversou ontem. O que aconteceu antes? O que aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Vamos mais fundo então hoje? Bom, eu espero que todos que estejam assistindo tenham assistido as lives anteriores. Esse é Poder Shakti é uma série para o resgate do feminino na consciência humana e de cada um de nós. Então, são mais de 20 anos mergulhada nessa pesquisa profunda, em muitos níveis. E eu tenho passado essas informações e essas revelações e esse quebra-cabeças mais montado, a minha parte do quebra-cabeça que eu já consegui montar, mas isso a gente vai montando conforme cada uma de nós vai, e cada um de nós vai relembrando, vai se abrindo para essa força, para essa magia, né, assim, da revelação, não é? A magia da revelação, da vida, e vamos trazendo, né, os fragmentos, juntando as peças para poder compreender quem nós somos, o que aconteceu conosco, né? O despertar que a humanidade precisa para conseguir encontrar soluções que esse momento tanto precisa está na nossa consciência. E a nossa consciência está em todos os chakras, né? Nossa consciência está no passado, no presente, no futuro. Nossa consciência está em todas as coisas que já aconteceram. E o que fez com que a gente chegasse nesse estado de consciência, né? Então esse programa tem desde de sábado e domingo passado, fizemos o primeiro tema, né? Em que a gente falou do quem somos nós e onde nós estamos. Nós situamos tudo isso, trouxemos os elementos básicos, os conceitos básicos, esclarecemos, né, do que a gente está falando, trouxe os elementos desse momento, a gente trouxe todo o embasamento do que a gente está falando, que a gente vai trazer. E aí, essa terça e quinta agora, o segundo tema, né, começou na terça, que é de trás para frente, o que houve com a humanidade, a gente está aprofundando, voltando no tempo, entendendo o que aconteceu para a gente chegar nesse estado. Basicamente, o estado da humanidade é de desconexão, esqueceu a si mesmo, né? Se desconectou da sua essência, do seu ser, ficou muito focado no ter, no fazer, se desconectando da sua essência, se desconecta do sentido dos relacionamentos consigo mesmo, com todos, com o mundo, seu propósito de vida, para onde está indo, e dessa forma essa desconexão com a natureza, né? Sua essência é a natureza, faz parte dessa inteligência maior, essa desconexão com a natureza, que faz com que o ser humano, então, esteja destruindo tudo, para poder ter algum sentido, para poder saciar esse vazio, que, na verdade,
É a própria conexão que vai preencher esse vazio. Então, o que houve? No início desse tema, de trás para frente, o que houve com a humanidade, nós trouxemos, né, um pouco sobre a questão de gênero, o que é homem, o que é mulher, como é que é a mulher hoje, como é que é o homem hoje, o que é homem, o que é mulher, o que é gênero e tudo mais, toda a flexibilidade que a gente encontra hoje em dia, que nós estamos recriando os conceitos, os paradigmas, que as coisas do passado não servem mais, e agora é o momento que tudo que a gente está fazendo, sentindo, pensando, está criando esse novo. Então vamos trazer consciência, vamos trazer elementos para que a gente possa, cada um de nós, em cada área que a gente trabalha, na nossa própria vida, na nossa família, a gente possa trazer esses elementos para essa reflexão do que é ser humano e dessa forma espalhar mais consciência e espalhar soluções que vêm da consciência e da conexão, né? Então, a gente falou ontem do que veio antes, né? De como que era o status quo da sociedade ocidental que dominou o planeta, né? Que, enfim, a questão toda da mulher submissa, ou a puta ou a santa, né? A mulher submissa seria essa santa, né? Entre mil aspas. E a demonização da sexualidade, falamos de onde veio isso, né? Falamos das caças bruxas, dos 400 ou mais anos em que as mulheres foram torturadas, queimadas vivas, e todo a sua sabedoria, né, milenar, construída ao longo de muitas eras, né, de desenvolvimento da consciência da humanidade, foi simplesmente dizimada da consciência humana. Então é muito importante assistir as lives anteriores para situar no que a gente vai falar hoje. Hoje também é uma live muito profunda, é uma live que vai trazer elementos muito profundos, né? Só trazendo aqui a essência da questão, né? Todas as coisas que a gente sente, seja nossas insatisfações, as nossas inseguranças e tudo mais, a gente não está sozinho nisso, não vem do nada, não é só das nossas questões de infância, né? Tudo isso vem também da questão coletiva, do que houve coletivamente no desenvolvimento da consciência da humanidade. Veja, nós temos nos nossos genes tudo, desde a formação de tudo que a gente né? Tem desde ali das primeiras moléculas formadas no oceano e todas essas o degradê da vida, né? Ou seja, como que a vida foi se desenvolvendo gradualmente, né? Enfim, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, né? Até hominídeos chegarem, né? Tudo isso está na nossa formação neurológica, na nossa formação. Então, toda a história da Terra, inclusive os vegetais, todas as coisas a gente se alimenta, enfim, todos os registros, né? Nós somos, inclusive, pó das estrelas, nós somos uno com tudo. E a história da vida na Terra tá tudo dentro de nós. Imagina só a consciência da humanidade. Essas coisas ficam gravadas nos nossos genes, já é comprovado pela ciência. Você pode conferir no livro Alternate Traits, que é um livro sobre a plasticidade cerebral, que conta todo um histórico de pesquisa, Harvard, Berkeley, várias faculdades, universidades dos Estados Unidos, pesquisas no mundo todo, de como que os genes, lá e outras pesquisas também, os genes carregam informação não só física, mas do comportamento. Então, o comportamento é passado de geração após geração através dos genes. E os genes que a gente vão interferir na forma como as nossas sinapses vão se formar. Não é só o que a gente vive no nosso ambiente que vai determinar o caminho das sinapses e quais são as estruturas neurais que a gente vai criar, o que vai determinar nossa mente, nossa crença, nosso juízo de valores e tudo mais. Não. Também os nossos genes interferem em como os nossos neurônios vão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nos nossos genes estão toda a história da humanidade, não só os comportamentos familiares. Nós carregamos isso no nível da consciência,
né? Inclusive, no nível mais profundo não existe nem passado, nem presente, nem futuro, tudo está acontecendo agora, mas aí, enfim, é muito, muito profundo isso aí para falar aqui. Mas, em termos genéticos, se você pensar em termos científicos lineares, até assim a gente carrega toda essa história dentro da gente. É passado. Todas as impressões, os condicionamentos também são passados. Então, a humanidade se condicionou, por exemplo, a peste negra, sabe a peste negra que ocorreu na Idade Média? Essa peste negra, que eles chamam, né, a peste negra, eles achavam que se você tomasse banho, você ia perder uma camada protetora da sua pele e a peste pega você mais rápido, mais fácil. Então, você sabe que o hábito europeu de não tomar banho veio da peste negra? Isso é histórico. Tinha gente que ficava 1 ano sem tomar banho. Meu Deus, né? E esse hábito de não tomar banho veio de um condicionamento. E hoje as pessoas europeias não tomam tantos banhos e simplesmente acham, é minha cultura. Mas de onde veio essa cultura? Tá? Então tudo isso é passado de geração após geração. Então, tudo que a gente contou até agora é passado de geração após geração. Tá tudo na gente, tudo que a gente sente, tudo que a gente... Por isso que cada um aqui se identifica com o que a gente está falando, certo? Então, aproveite, clique na setinha, indique essa live para alguém, indique essa live para os seus contatos, chama as pessoas para participar, porque essas informações que eu vou passar aqui hoje são muitíssimo importantes. Bom, então, vocês que já sabem o que houve, aquele massacre todo, alguma coisa muito difícil, né, de conversar. Eu mandei um material complementar hoje, lá no grupo, tem um grupo no WhatsApp, Poder Shakti, todos podem entrar, teve gente que me perguntou, homens podem entrar? Podem, tá? No grupo do WhatsApp pode, depois a gente vai ter quem quiser se aprofundar e fazer os encontros semanais de aprofundamento, que daí vai ser outra coisa e é só para mulher, mas esse grupo do WhatsApp pode participar se quiser e compartilhar lá, né? Eu mandei um material complementar lá sobre isso, então essa dizimação da consciência feminina que cortou com toda essa sabedoria, com toda essa consciência do feminino que a gente abordou tanto ontem, inclusive, gente, não conseguiu entrar ontem? O quê? No grupo do WhatsApp? Não entendi, Ana Flávia. Me escreve aqui melhor o que aconteceu e aí se a Cá puder ajudar. Então, assim... A gente perdi um pouco o fio da meada aqui quando eu tentei ajudar uma coisa prática aqui. Mas o que a gente está falando, então, é isso, né? Tudo isso que a nossa consciência feminina foi dizimada da consciência humana, né? Nesse período, né? Por que ocorreu essa vingança dos homens? Por que os homens encararam as mulheres com tanto temor, né? Demonizaram tanto as mulheres? Por que esse holocausto, 3 vezes o holocausto aconteceu com as mulheres nessa fase? Por quê? Né? A gente conversou um pouquinho ontem. A gente é boazinha, os homens são bons? Não, não é assim. Os homens são ruins? Não, não é assim. Né? Então, eu vou trazer alguns elementos que algumas pessoas aqui talvez já saibam. Né? Vamos respirar. Vou colocar aqui essa música porque ela pode trazer um espírito, né? É uma música dos ancestrais. Ups. Perdão, não era essa. Agora sim. Bom, então a gente falou sobre as épocas em que as mulheres eram sacerdotisas, louvadas pela sociedade, e tinham o seu espaço, e toda a beleza, a arte, a sensibilidade. Já lembrei o que eu ia falar. Não foi de propósito, mas bem nesse momento em que a gente está contando essas coisas, aconteceu essa lua de Versakhi, é uma lua de Versakhi no calendário
da astrologia védica, tá? Lua cheia, eclipse. Então, assim, olha só, meu Deus. Eu passei, inclusive, uma série lá para vocês assistirem, Luna Negra, que fala sobre essa lua negra. Assistam no Netflix, tá? Bom, é um momento importante. Eu imagino que vocês estejam sentindo muitas coisas. Tá sendo forte tudo isso, não acredito. Temos um grupo lá também pra gente se apoiar, pra gente poder trocar, né? Legal, legal. A Mari começou a assistir Luna Negra. Então, o que aconteceu nessa fase, né, das brumas? O que aconteceu nessa fase em que as mulheres eram sacerdotisas e detinham os poderes da vida e da morte, em que a cama, né, como eu contei ontem das mulheres, o único elemento da família que tinha, a única membro da família que tinha um quarto era a mulher e a cama dela era em cima do túmulo da casa. Como que é tudo isso, né, que foi perdido da consciência humana, essa sabedoria, né? Filme As Silenciadas, essa eu não vi. Se cá, por favor, anota As Silenciadas, que eu quero assistir. Você assiste também, se quiser. A Cá, ela é meu suporte, pessoal. Ela é um amor, uma pessoa maravilhosa. Se tudo isso está acontecendo é por conta de toda a ajuda e suporte da Karina e da Flávia, que estão aqui na live também. A Flávia cuida de toda a arte, faz essa arte maravilhosa, gente. A gente tem, assim, uma equipe legal trabalhando. Bem legal, mulheres maravilhosas. Então, nessa fase, nós estávamos unidas com o poder da noite, do dia, dos elementos da natureza. Nós sabíamos como curar, com a consciência, com a intuição. Nós utilizávamos os elementos da natureza, as ervas, a gente utilizava a água, o espírito da água, na água, o espírito da terra na terra, o espírito do ar no ar, o espírito do fogo no fogo, o espírito do éter e os vários níveis de éter. Tudo isso a gente usava para cura, para transformação, para criação de coisas. E o que aconteceu? Porque se a gente curava, se a gente estava una com toda a natureza, se a gente era louvada pela sociedade, por que despertou tanto ódio nos homens? Para eles invadirem os templos da deusa, estuprarem e matarem as sacerdotisas, a coisa mais sagrada, as pessoas mais sagradas da sociedade foram mortas, foram assassinadas brutalmente. Por quê? Por que isso aconteceu? É muito difícil perdoar uma coisa dessa, né? Teve mulheres que falaram pra mim, meu Deus, eu comecei a ler isso, comecei a assistir sua live de ontem, quase eu desisti, porque estava doendo muito. Então, é uma coisa que mexe com a gente, porque tá dentro da gente, né? A nossa ancestralidade humana. É muito difícil perdoar uma coisa dessa, mas o que eu quero trazer aqui, pessoal, é algo muito libertador. Primeiro de tudo, nós temos responsabilidade por esse massacre que houve com as mulheres. Nós temos responsabilidade nisso. E não é pequena, não. Nós temos uma grande responsabilidade nisso. Tentei fazer uma trança aqui. Fui na praia hoje e não arrumei meu cabelo. Só um parênteses. Aí eu fui fazer doça e babaganuche para comer. Ave Maria. Pronto, só para ficar mais presinho. Então, nós estávamos muito identificadas com o poder. Com o poder da vida e da morte, do oculto, dos mistérios. Veja,
era uma estrutura completamente diferente de realidade, né? Deus era a mãe e não o pai. Toda a natureza era viva, as mulheres conversavam e liam cada elemento da natureza, o vento, tudo. A sociedade lia, mas as mulheres videntes mais ainda. Tudo era visto através desses portais, desses oráculos vivos. E nós nos identificamos com esse poder. O que significa isso? Os rituais eram feitos para louvar a vida, para trazer mais vida para as colheitas, enfim, para a sociedade, né? Opa, calminha. Eu tinha colocado essa música em repeat, mas não foi. Pronto. E então, rituais de fecundação, rituais de sacrifício. Nos templos da deusa, né? A sexualidade, ela era absolutamente sagrada, né? Aliás, ela é, mas enfim, ela era considerada por toda a sociedade absolutamente sagrada. As mulheres eram as detentoras desse poder, né? E os rituais sagrados eram feitos com um ato de sexo, né? Ritualístico. Com toda a consciência expandida, conectando. Lembra que a gente falou dos 2 princípios nas 2 primeiras lives, né? O feminino e o masculino, né? Então, esse Yoni, Lingam, né? Shiva, Shakti, Yin Yang, é a criação da vida. Então, eram feitos rituais de fertilização no verão, no solstício de verão, enfim. Rituais sagrados, em locais sagrados na terra, em que as mulheres e os homens, eles serviam, né, para que a natureza, como mediadores nesse ato sexual, na fecundação de uma vida, inclusive, para a criação do que eles estavam criando ali na sociedade. E, de fato, tudo é criado a partir da consciência, e nós tínhamos muito desse poder. E as mulheres, de alguma forma, com todo esse poder, elas começaram a achar que nós começamos a achar que nós éramos superiores aos homens. E que os homens eram meros ferramentas de reprodução. Inclusive, muitos eram sacrificados, mortos, depois desses rituais de fertilização, de fertilidade. Os homens foram perdendo o seu lugar de honra, por serem homens. Por serem homens, eles tinham um lugar menos digno do que o das mulheres na sociedade. Parece que inverteu, né? Mas foi isso que aconteceu naquela época, em muitos lugares do planeta. Porque, e agora eu vou trazer um elemento que é o seguinte, uma informação. No desenvolvimento da consciência humana, ao longo das eras, existe uma alternância entre o princípio feminino e o princípio masculino, regendo a consciência humana por um período longo de milhares de anos. Alguns milhares. Enfim. Naquela época, o feminino regia. Então, naturalmente, quem tem a biologia feminina, conectando com esse princípio feminino, vivenciando isso, manifestando isso, tem mais poder, porque é isso que está regendo na consciência humana. Os homens, por mais que pudessem se sintonizar com o feminino, não tinham a biologia feminina, então eles não tinham tanto poder. Então a sociedade se construiu com o poder feminino, nas mulheres principalmente. E os homens começaram a perder a sua dignidade perante a sociedade, ou na sociedade, só por serem homens. Só tem um detalhe.
Um dos princípios mais básicos, e eu comentei isso numa das lives, do feminino é o profundo acolhimento, o pertencimento. Ele é o útero, né? O receptáculo, o cálice, o graal, que sustenta toda a vida, né? O escuro da noite, o útero da Mãe Universal. Quer dizer, esse é o feminino, da onde tudo vem, para onde tudo vai, Sat. Esse é o princípio mais básico do feminino, e foi aí que a gente errou. Nós nos identificamos como ego naquele poder que a gente acessava e era portal. E por alguma razão a gente queria, né, a gente se colocava como melhor do que os homens. Mas por quê? Por que a gente se colocava como melhor que os homens? Eles foram se sentindo providos do direito mais básico de qualquer ser, direito de pertencer. Esse direito é o mais básico. E nós, naquela época, como as sacerdotisas, não poderíamos ter corrompido a base sustentadora do universo, que é o pertencimento. Nós nos desconectamos desse poder, quer dizer, os homens têm o seu lugar. E muito mais, eles são mais do que homens, e toda a vida é mais que homens e mulheres, os princípios estão em todos, e nós nos identificamos. Mulher, feminino, poder, sou eu. Detalhe, nós estávamos com a consciência muito expandida. E nós nos identificamos com algum euzinho menor dentro de nós, nos fazendo nos colocar como superiores, tirando o direito dos homens. Isso foi obviamente gerando muito mal-estar, uma mágoa, um vitimismo, uma raiva nos homens, e eles não podiam expressar, porque a mulher é exaltada na sociedade. Eram ridicularizados, usados. Em nome da deusa. Será que isso soa familiar? O que aconteceu na Santa Inquisição? São os mesmos princípios, só que do lado oposto. Em nome de Deus, Pai, essas são as bruxas. As mulheres são menos, os homens são mais. Inverteu. Antes disso, que a gente conhece mais, que é mais recente na história, como foi tudo muito dizimado, para conseguir coletar as informações que eu estou passando do que aconteceu antes disso, é preciso muito empenho. Mas é possível. E foi isso. Por isso que eu indiquei o livro A Prostituta Sagrada, que é um livro feito de uma tese de doutorado, uma pessoa que estudou muito e trouxe muitos desses elementos. Eu convido vocês a lerem. Esse engano que nós tivemos, como nós estávamos muito unidas com a natureza, ocorreu uma queda muito grande na consciência. Nós não percebemos que a gente estava errando, que a gente estava se desconectando. A gente foi construindo um ego espiritual muito perigoso, que começou a perder, por conta da desconexão, a mão do tacho, sabe? O caldeirão desandou. E todo mundo apodreceu. Consciência humana. Anota aí, cá, por favor, o que a Lunay tá falando. Legal, Lunay. Esse eu também não conheço. Eu pesquiso muito no nível da consciência também, de revelações e de coisas de mestres e tal também. As fontes não são
né? Teve uma fase que eu pesquisei bastante em livros e filmes, mas não é, tem muita coisa que eu não sei. E mesmo que eu tivesse pesquisado, com certeza sempre a gente tem muita coisa para aprender e eu agradeço muito. Então, o Casamento do Sol e da Lua, que a Lunay está falando aqui, eu não conheço. Você acaba de anotar. Isso desandou a consciência humana num grau muito grande. Veja, se o poder estava muito unido com a mulher e ela errou e se enganou num grau tão profundo que é a desconexão da base de toda a sustentação da vida, que é o pertencimento, o acolhimento, esse erro manchou tudo, contaminou tudo. Os homens que já estavam sendo, ao longo desses milênios em que o feminino estava regendo, desprovidos do seu poder, que estavam sendo renegados como algo menor, eles já estavam se desconectando, entendeu? E com esse feminino que reinava e tal, né, conectado com a mãe, não honrava o princípio básico de pertencimento, esses homens foram ficando cada vez mais desconectados. E a raiva deles perante as mulheres foi fazendo com que eles criassem uma repulsa, o que hoje a gente colhe como algo chamado misoginia. Alguém aqui conhece misoginia? Eu espero que sim. Se não, por favor, alguém escreve aqui misoginia. Pesquise sobre misoginia. É uma coisa que até o Papa já falou, que é um dos mais males da humanidade, né? A Angelina Jolie fez um monte de ações no mundo para essa questão da misoginia, que é pouquíssimo falada, mas a maior parte da humanidade tem e é terrível para os relacionamentos, que é a questão do ódio que os homens têm contra as mulheres, que é totalmente inconsciente e ele é camuflado, ele é dissimulado e nem o homem consegue acessar isso. Sabe o príncipe encantado que vira o estuprador, sei lá, o mal? Misoginia. Aquele que perante os outros super legal, mas vai minando a mulher, sabe? Misoginia. Por favor, estudem sobre misoginia. A misoginia é resultado disso. Esse ódio que foi gerado por milênios. Ódio ao feminino. Gerado por milênios, através de tudo isso que eu estou contando. Isso. Ódio racional pelo gênero feminino. Isso. Misoginia. Isso veio dessa construção milenar. Para que eu vou saber de tudo isso? Pessoal, aguenta firme. Escuta, recebe, respira, digere, reflete. Deixa isso borbulhar, deixa isso transmutar, deixa a alquimia acontecer. Nós precisamos refletir sobre nós mesmos, humanidade, para encontrar soluções. É só vendo a verdade, só a verdade liberta. Tá? Vamos falar sobre o ódio do masculino? Calma, vamos chegar lá. Existe esqueci o nome. Tem um nome que eles dão, mas eu vou falar agora com base nisso que eu estou te falando tudo aqui. Ok, então, veja o que aconteceu. Vocês conseguem sentir a dor do masculino, do homem? Vocês conseguem sentir o que aconteceu? Você imagina o que é, ao longo dos milênios, você servir, você vira um escravo, entende? Só que é de uma forma sutil, é uma forma, sabe, assim, não é uma coisa, não é através da violência bruta. Então você não pode falar, você não pode reagir, você não pode contestar, e você ainda ama essa mulher, e você ainda, entende? É uma coisa, assim, horrível, horrível, uma coisa enlouquecedora. Além da desconexão
básica da fonte que a própria sociedade se desconectou, né? Todas estão sentindo, todas sentem o que aconteceu com os homens. Então vocês conseguem perceber por que quando virou a chavinha, ou seja, quando a onda regente do feminino abaixou para o vale e começou a subir a onda do masculino, quando o masculino começou a reger de novo na humanidade, porque vai, como eu disse, vai alternando ao longo dos milênios, quando o masculino começou a reger de novo na humanidade, foi quando ocorreu, culminou nessa Guerra Santa e nesse massacre das mulheres. Foi o estopim desse ódio, que acabou só gerando mais e mais destruição. Toda a desconexão da natureza vem dessa desconexão do feminino. Por isso que eles foram brutalmente tirar o poder lá da vagina mesmo, lá do ventre da mulher. Eles foram invadir os templos sagrados, as sustentadoras. Mas é claro, não foram todas que fizeram isso, certo? Como toda guerra, quem mais sofre são os inocentes, certo? Mas somos um coletivo. A busca científica por respostas foi o começo desse caminho de desconexão feminina. Foi um resultado, né? A desconexão começou na própria fase em que o feminino reinava, como eu expliquei, certo? Aí o resultado foi esse iluminismo, esse exagero pela razão e tal. Isso, misandria e ódio pelo masculino, exatamente. Legal, né? Então, é por isso. É por isso que não tinha empatia. Porque já estava acontecendo um massacre, de alguma forma. Só que do jeito feminino. Através do... Então, imagina só, né? Uma mãe que com o amor dela sufoca, maltrata, tira o seu direito de ser quem você é, controla, cobra. Não dá muita raiva? E ainda por cima não vê você. Usa você para saciar as próprias inseguranças. Imagina essa situação com o feminino. Eles não tinham nem direito, porque elas eram os portais para a deusa. Entende? Elas eram a própria deusa. Nós éramos. Então, meus queridos, foi isso que aconteceu. Foi por isso. Por isso que os homens reagiram dessa forma. Por isso que quando eles retomaram o poder, quando o masculino começou a reger na consciência humana, eles foram sentindo o poder, pegando o poder foi voltando para o masculino, tudo que eles queriam era dar o troco, era acabar com aquilo, era calar aquelas bruxas, como eles chamaram. E a distorção do masculino é a violência bruta. A distorção do feminino, a gente já viu aqui. Essa manipulação. Esse poder silencioso. Você já viu uma pessoa que ajuda todo mundo, mas é a maior controladora e manipuladora da face da Terra? Alguém conhece alguém assim? Alguém é assim? Isso é uma forma de domínio feminino, na energia feminina. E aí, como é que vocês estão se sentindo com isso? Quem não sabia? Ou quem sabia e está ouvindo de novo, enfim. Como é que vocês se sentem? Sua melhor amiga é assim? Como vocês se sentem com tudo isso? Respira, sente. A Cláudia. Mas e aí, pessoal? Acabou aí a história? A gente foi a vilã? É isso? Detonamos a humanidade?
É difícil vestir a capa de responsabilidade. É bom a gente assumir essa responsabilidade. Porque o que acontece? Foi muito ódio que foi gerado na gente nessa história mais recente desse massacre feminino e depois da submissão e demonização do feminino. A gente carrega muito ódio no nosso coração. Ódio contra os homens. Eles não prestam, eles vão sempre trair, eles vão sempre abusar, eles nunca se importam com quem é importante. É bom entender. Agora, quando a gente começa a realmente sentir o que aconteceu na pele, tanto o nosso engano, começar a perceber isso na gente, quanto sentir a dor do homem, a gente pode, de fato, ser uma agente para a transformação disso, purificando essa dor, purificando essa mágoa que a gente carrega no peito e que interfere nas nossas relações e até na nossa autoestima, em tudo. Reverter essa situação de forma amorosa, assim, Ana. Pessoal, vocês já ouviram falar da nova era, a era de ouro, né? Começou em 2012, 2019, enfim. Nós estamos entrando numa nova era. Fim da energia masculina reinando. O início de novo do feminino reinando. Por isso que as mulheres estão cada vez mais assumindo lideranças, princípios femininos vindo, como por exemplo, liderança circular, toda a preocupação com o meio ambiente, um monte de coisa. O feminino está vindo à tona na sociedade, porque as mulheres se empoderando, tudo isso porque o feminino está começando a ressurgir como regente da consciência humana e vai ser daqui para alguns milênios, assim, se a gente sobreviver. Agora, veja só, na era passada, né, os milênios passados, quando regiu o masculino, foi uma era de vingança, não foi? O masculino se vingou da mulher, não foi? E na era anterior, que era regida pelo feminino, a mulher fez mal para o homem, não fez? Foi uma vingança também, pessoal. Eu vou contar o que aconteceu antes, tá? Então a gente vem de eras e eras de vingança do feminino contra o masculino, do masculino contra o feminino, e tudo isso está dentro da gente. Nós estamos à beira da extinção. Se a gente não resolver esse assunto, que é isso aqui, ó, masculino e feminino, unidos no coração, o perdão através da verdade, essa era em que o feminino surge, ao invés de ser uma era de paz, de integração e reunificação nesse pertencimento, uma era de união entre o feminino e o masculino, uma era de aprendizado, onde a gente como espécie aprende, a espécie que tem consciência, a consciência divina, podendo viver através de nós, podendo aprender, podendo crescer, a gente podendo expandir, realmente manifestar esse divino. Ao invés disso, ao invés de ir para o dourado, a gente não vai conseguir acompanhar essa vibração. Se esse poder que está voltando da nossa sexualidade, de tudo, se a gente não se purificar, nós vamos distorcer, nós vamos criar guerra, nós vamos criar mais uma vingança de alguma forma. Não é com ódio contra os homens. Não é provando que a gente é mulher. Não é se vingando do mal que eles fizeram com a gente. Esse não é o caminho. Feministas, amigas, manas, por favor, o caminho não é o ódio. Por favor. Vamos unir. Nessa era é a era da androgenia, onde se inicia uma fase e a gente pode realmente perpetuar através da unificação do feminino e do masculino dentro e fora de nós.
Para isso é preciso perdão, compreensão através da verdade. Isso, algumas pessoas falaram aqui. Isso, a unidade, a união dos dois, um novo início, amor e união, essa guerra dual precisa acabar, somos um ser de luz, feminino e masculino, deveria ser um equilíbrio e não uma vingança, exatamente, o caminho da união, exatamente, nós somos seres de luz, nós somos um fractal de Deus, das estrelas, nós viemos aqui para manifestar a consciência divina. A gente não veio aqui para se identificar com esse ou aquele gênero. A gente pode se identificar, mas não através da guerra. Não guerreando com o outro. Sempre que o problema da identificação, nesse sentido, é quando você se identifica, você cria uma dualidade. Então você pode vivenciar aquilo que você se sente mais à vontade. Mas você sabe e se percebe como uma unidade, uma dança entre o feminino e o masculino. E as suas relações também são isso, e toda a natureza é isso. E você pode viver, de repente, o seu próprio gênero biológico com completude, não tem problema nenhum. Mas que isso seja através da paz. Então vamos viver esse gênero biológico, mesmo que a gente possa ter outras preferências, caso cada um é livre para isso, ou não, ou você realmente gosta do sexo oposto, também é livre para isso, né? O que for mais natural para você. Agora eu vou trocar de música. Deixa eu ver se esse aqui é bom. Integrando esse feminino e masculino dentro. Vivendo e sendo o êxtase da vida. O êxtase dessa união sagrada. E não atrás de alguém que seja sua metade, porque você é uma metade. Não, você ser inteiro. E o relacionamento é um transbordamento. Não tem problema. Se você precisa de muito tempo para aprender isso, aprenda. No seu tempo. Mas esse é o caminho. Acabando a bateria, Deus. Eu tinha carregado. Peraí. Essa música é ótima. Isso, ensinamento tântrico. Eu coloquei ali um livro, mas a gente vai trazer mais coisas. No Tantra não é só aprender a fazer mulher gozar, tá, gente? Sorry. Ou homem gozar, né? Deixa eu ver se esse tempo segura. Homem gozar é mais fácil, né? A maioria das mulheres, muitas não sabem gozar. Peraí. Vou segurar. Estamos acabando aqui, temos mais 10 minutinhos. Então, minhas amadas, meus amados, temos muito que aprender. Vamos juntos, por isso que junto é melhor. Junto, trocando, compartilhando. Depois dessa live eu vou abrir lá o grupo de novo para vocês compartilharem, para vocês trocarem entre si. Por favor, vamos crescer juntas. Juntos, vamos acabar com esse ciclo de vingança, porque tem um princípio feminino, que é a paz. Lembra? O círculo, o útero, o vazio, o silêncio, que sustenta a paz. Quem é que lembra? Isso é um princípio feminino, nós temos a chance. E o útero também é o que faz renascer. A gente pode se recriar nessa alquimia profunda. Temos tudo na mão. Depende da gente. É por isso que essas informações têm que circular. É por isso que eu estou passando para vocês, para ter como material. E não só para as mentorias ou vivências ou processos que eu oferecia, que eu passava isso, não. Agora passar abertamente, que vocês possam circular essas informações para o máximo número de pessoas poderem receber. E qual foi a vingança das mulheres? Elas estavam se vingando do quê? Se antes não houve um massacre nítido, claro,
O que aconteceu? Por que as mulheres se identificaram e precisaram provar que eram melhores que os homens? Por quê? Com o que a gente se identificou, que a gente não percebeu? O que estava tão inconsciente dentro da gente que mesmo num espaço expandido de união com a deusa, a gente se confundiu? A gente se identificou? Com o quê? O que estava ali preso, enosado, tão lá no fundo, que virou sinapses ali, mandando sinais de algo menor, de um eu menor, de um eu inferior, que a gente não viu, que a gente não percebeu, mesmo nós unidas com o escuro, com o vazio, com sagrada escuridão, a gente não viu. O que estava tão fundo que fez a gente se identificar com a dor, quando a gente estava ali para curar, para exaltar, para canalizar o próprio poder da cura. O que aconteceu antes? Eu passei tanto tempo buscando isso. Um dia eu entrei num estado muito profundo de conexão. Essas coisas me tomam às vezes, desde criança. E eu estava com um parceiro. E nós fizemos um sexo tântrico. E nós estávamos numa crise de casal. Era muito difícil conviver com ele para mim. Ele representava aspectos do masculino muito difíceis para mim. Mas tinha uma união sagrada ali, tinha uma sacralidade naquela união. E naquele estado expandido, aquela relação tântrica transcendendo, com aquele desejo fundo da alma de chegar naquele porquê, nós fizemos uma oração e pedimos essa revelação. Eu pedi para fazer essa oração, ele fez junto comigo, e aquele ato foi esse ritual, foi um ritual para poder abrir essa porta. Mostre o que foi. E eu entrei em um estado de êxtase e me foi revelado. E eu chorei muito. E eu gostaria de revelar para vocês. Eu compartilhei isso com muita gente já, mas aqui eu compartilho abertamente. Compartilhei com os monges na Índia, porque foi muito sagrado. Depois eu fui pesquisar em cima disso e só encontrei confirmações. Então eu quero trazer para vocês aqui. Na época das cavernas, nós éramos quase bichos. Nós éramos muito primitivos, né? E ali era a lei da sobrevivência pura. E me foi revelado que naquela época, nós, seres que viemos, a consciência, né, estelar, a consciência divina, que veio nesses humanoides por ter essa experiência e desenvolver a experiência aqui na matéria e tudo, desenvolver a consciência na matéria, nós estávamos nesses corpos muito primitivos. Por mais que somos seres, estávamos em corpos primitivos, ou homem ou mulher. E como bicho, é muito assim, é o biológico, né? O gênero é biológico, não tem um desenvolvimento de cultura nem nada quase, né? Então, era muito primal. Então, os homens eram homens, as mulheres eram mulheres. E era uma questão puramente biológica. Naquela época, a consciência humana estava sendo regida pelo masculino, pelo princípio masculino. E naquela época, aqui na Terra, estou falando aqui da Terra, independente de onde cada um veio, tá? Não estou falando de que estrela a gente veio, estou falando nós como seres de luz, tá? Porque tem várias fontes, mas nós, aqui encarnados como humanoides, por
por mais que éramos consciência, experimentando um corpo, nós como corpo, como humanoides aqui, a gente era muito primitivo, a gente era bicho. E estava reinando o masculino, e os homens, os machos, né, quase, porque a gente era quase bicho, tinham a força bruta a favor deles. E era a forma como o masculino se expressava e dominava. Porque defendia inclusive a família, o homem mais forte pela força bruta, pela força física na época. Agora eu vou deixar um silêncio aqui, porque eu quero que vocês escutem com atenção. Essa revelação. O que ocorreu é que o princípio feminino começou a experienciar na consciência humana, nessa época, uma mágoa, um ressentimento. Porque a força bruta ali estava regendo de uma forma muito bruta o masculino, né? E o princípio feminino ali não tinha espaço. Era a luta pela sobrevivência. A reprodução, muito estupro. Lembra a história do tacape na cabeça? Essa brutalidade, durante alguns milênios, foi gerando no princípio feminino, na consciência humana, um ressentimento. Um ressentimento, uma mágoa, enfim, acabou que esse tipo de coisa que acaba virando uma vingança. Mas foi uma coisa soterrada, que não foi elaborada, porque foi assim, não foi elaborado isso. Isso ficou, porque não tem culpado, né? A gente era bicho. Isso foi a grande libertação para mim. A gente era bicho. A gente era primal. Então, os machos na época não eram culpados por tratarem as mulheres daquele jeito. Eles eram ainda bichos. E o feminino foi ficando ressentido porque aquilo, né, machucava o feminino. Também o feminino não pode se sentir culpado porque se sentiu ressentido, porque era uma experiência nova aqui na Terra, certo? Consciência chegando através de um ser dotado de consciência, aprendendo a desenvolver o sistema nervoso ainda se desenvolvendo. Então, esse feminino foi tendo uma experiência de ser machucado, maculado, né? E foi criando essa mágoa. Isso não foi elaborado porque não tinha possibilidade. No desenvolvimento da nossa consciência, no desenvolvimento do nosso sistema neural, enfim, do nosso sistema neurológico, enfim, não houve uma capacidade ali de poder dissolver, de chavar isso, digerir isso, transformar isso de alguma forma. Então, ficou guardado no fundo do nosso inconsciente. E foram esses sinais que ficaram guardados, que interferiram lá na frente, depois de vários milênios, quando o feminino regia, depois que a gente desenvolveu arte, cultura, cultos, a mulher era sacerdotisa, não havia nenhum problema. Só que tinha isso lá do passado, que estava tão fundo e que gerou, então, uma necessidade inconsciente, irracional da mulher de provar que era melhor que os homens. E ela não pôde sustentar a grande mãe como uma grande acolhedora, receptora, como uma grande doadora do pertencimento, porque havia uma mágoa, porque a consciência ficou encolhida ali, porque houve um nó no sistema ali na consciência humana, no desenvolvimento da consciência humana, que não foi visto. E nem as mulheres tinham consciência disso. Por isso que foi um engano. Elas não fizeram de propósito. Foi um engano. Foi uma dor tremenda, porque tinha tanto amor envolvido.
As sociedades eram sustentáveis, era muito amor. E esse engano pegou todo mundo desprevenido. E ele veio daquilo lá de trás, lá do inconsciente, emanando sinaizinhos bem sutis, mas constantes. Seja melhor, prove que é melhor. Sempre que alguém massacra a gente tem uma tendência de querer provar que, né? Isso é o desenvolvimento da consciência. Aconteceu isso. Agora me diz de verdade, existem culpados? Existe algum culpado? Não estou falando que não teve coisa ruim, mas não existem culpados. Respira. Vamos digerir isso, sentir isso e deixar que a verdade reverbere dentro de nós, porque se a gente trouxer essa luz para dentro, tudo isso está dentro de nós. Isso pode desenosar os nós dentro de nós, porque cada um tem essa mesma história enosada de algum jeito, com alguma roupagem, mas é a mesma história coletiva de várias formas. Então, se a gente trouxer luz, deixar isso entrar, digerir isso, escrever sobre suas reflexões, compartilhar no grupo, meditar sobre isso, fazer suas orações, conversar sobre isso, meditar, sentir, deixar isso digerir, não só hoje, mas ao longo daqui para frente na sua vida, pesquisar sobre isso, trocar sobre isso. Isso vai desenosando, trazendo luz para as questões mais fundamentais de todos os seus problemas, de todas as nossas insatisfações, inseguranças, medos, receios, angústias, e as soluções podem acontecer. Então, é isso. Acabou o tempo, acho que deve estar acabando aqui também. Depois você pode assistir de novo a live para você entender direitinho o que aconteceu. Mas esse massacre que a gente falou ontem, dos homens contra as mulheres na caça às bruxas, aconteceu porque as mulheres abusaram do poder antes, quando elas estavam reinando. E por que elas abusaram? Porque tinha dentro delas, sem elas saberem, um registro lá atrás no inconsciente, no cérebro mais primitivo, que foi esquecido lá da época das cavernas, quando reinava o masculino e a força bruta brutalizou o feminino, criou um rancor com relação ao masculino, se sentindo inferior naquela época. Isso não foi resolvido, não ficou lá dentro. E aí, na hora que a gente tinha todo o poder, a gente não enxergou. E foi esse nozinho que fez a gente se identificar e não poder ser una com a mãe e acolher todo mundo. Então, por isso que a gente precisa dissolver todas as nossas mágoas, que não são só nossas, são coletivas. Permita que isso vá fundo dentro de você. Assiste novamente, reflete sobre isso, tá? Compartilhe no grupo e vamos crescer juntas. Muito obrigada. Muito obrigada, homens e mulheres que estão aqui. Uma ótima noite para vocês. Tchau. Digere com calma, é muita informação. Anota, faz suas anotações. Reflete. Vamos transformar isso. Precisamos olhar para a verdade. O diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Não existem culpados! Uhul! Não tem ninguém para culpar! Somos livres!
tem mais umas coisinhas que eu vou contar para vocês. Qual é o caminho agora? É o nosso próximo tema. Entendendo o nosso caminho, então. Tem um propósito tudo isso ter acontecido. Lembra? A gente veio aqui fazer uma experiência divina. Tem uma saída. Vamos achar? Vamos juntos? Sábado e domingo às 20 horas. Nosso próximo tema. Entendendo a nossa caminhada. Qual é o rumo? A luz no fim do túnel. Boa noite.